política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A greve dos rodoviários, que começou anteontem, estamos já entrando no terceiro dia, tem causado prejuízos econômicos, claro, né? Entre outros aspectos, outros tipos de prejuízos. Mas hoje a gente vai trazer aqui, vai analisar, com a ajuda do economista Wagner Matos, alguns desses prejuízos, não é isso, Wagner? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto. Muito bom dia aos amigos da Rádio Universidade. É isso mesmo, a gente aí já está pelo terceiro dia de greve dos rodoviários e aí já está afetando o bolso, não só da população, mas também de todo o empresariado e também acaba fazendo essa consequência no bolso do poder público, que a arrecadação também cai. Então, todos saem sofrendo. Mas o maior prejudicado é sempre a população. Maravilha. Maravilha não, né? Maravilha a gente tem o costume de falar, mas é uma coisa lamentável, né? Lamentável as pessoas tentando se deslocar e pagando muito mais, né, por esse deslocamento. Isso aí com certeza tem um impacto imediato no bolso, né? E quanto mais tempo passa, né, no avançar dos dias aí de paralisação, muito embora a gente já saiba que existe aí uma certa orquestração dessa movimentação na semana do carnaval, né, para ter aí uma espécie de pressão para que se resolva, pelo menos de uma maneira mais rápida, né, por conta de outras pressões e não as pressões devidas, né, que é o bom serviço aí para ser prestado e também a situação desses trabalhadores, né, e também do próprio sistema de transporte público. A gente vê que a coisa é para ir mais rápido, mas ainda assim tem prejuízos, Wagner. Eu queria que tu falasse agora especificamente sobre esse prejuízo das pessoas, né? Isso aí lá no final do mês vai fazer uma diferença gigante, né? Porque transporte é um dos maiores gastos que as pessoas, os trabalhadores têm, né? Não é só com comida, é também com transporte, né? Exatamente, Adalberto. A gente tem aí essa constatação desse gasto da população para se locomover, para ir para o trabalho, fazer todas as suas atividades que tem. E o que acontece? A gente tem esse impasse que acaba refletindo. Muitos desses trabalhadores aí, eles têm que estar honrando seu compromisso e tem esse custo mais elevado. E muitos também desses empresariados que empregam maior parte dessa população, eles também absorvem esse custo para tentar aliviar o lado do trabalhador. Mas mesmo assim, a gente vê o constrangimento que tem de estresse na movimentação dessas pessoas, do empresariado, pela falta de organização e pela falta da venda dos seus produtos, das suas prestações de serviço. Isso acaba ocasionando um prejuízo muito grande. E isso não é a primeira vez que está acontecendo em nossa cidade. Já é aí a quarta ou quinta vez. E já era para o poder público ter sido mais organizado para que evitasse sempre essa consequência para a população, que sempre é a mais penalizada. É isso aí, Wagner. A população sai sempre penalizada, né? Agora falando sobre empresários, né? Empresários e também o próprio sistema de transporte, né? A gente vive uma situação que a prefeitura, né? Leia-se dinheiro, nosso dinheiro, né? Municipal aí, ele vai para esse sistema através de um subsídio, né?
o sistema de transporte recebe um subsídio, com a alegação, digamos assim, para que não haja um aumento de passagens, né? Visto que a nossa passagem realmente é uma das mais baratas, né? Se for fazer essa comparação com outros centros, o preço da passagem nosso, né, é bem mais abaixo do que o de outros locais. Em compensação, em alguns outros locais, onde o preço é mais caro, a qualidade desse sistema de transporte é bem maior, é bem melhor. Eu queria que você falasse justamente disso, sobre essa questão relacionada agora com, no nível do município, do sistema de transporte, enfim, e que vai resvalar, claro, né, no comércio, porque as pessoas se locomovem de ônibus, né, enfim, a rua grande, né, o comércio informal, tudo isso é atingido com a falta de pessoas, né, dos consumidores que precisam se locomover através do transporte público. Exatamente, Adalberto. A gente sabe que o sistema de transporte público ele é bem caro, os ônibus são todos financiados, a gente está com uma taxa de juros ainda elevada, a gente tem um gasto muito grande de combustíveis, óleos, a manutenção da frota, as peças, que geralmente tem reflexo aí na cotação do dólar. E além disso, a gente teve aí, na virada do ano, os reajustes salariais que são devidos e que tem que estar contemplando a inflação. E esses fatores acabam pesando no custo das empresas. Então, a gente tem aí um sistema que tem um alto nível de gratuidade, em torno de 30%, que é bem elevado comparando com outras cidades aí do país, mas a prefeitura ela tem que estar enxergando essa planilha de custo, que é muito bem detalhada, é elaborada, e não tem novidade. A gente sabe que o nosso sistema de transporte público, ele tem um pico, que geralmente é durante o início da manhã e no final do dia. Durante o dia, a gente tem a frota ociosa, ela fica rodando, não entra passageiro suficiente para estar bancando esse custo operacional, então os ônibus ficam rodando vazio, isso tudo acaba acarretando no custo. Então precisa ser feito um estudo mais bem elaborado, técnico, não ficar somente nessa área da política. Eu não vou repassar isso para a população. Tudo bem, não, é uma escolha da administração pública, mas precisa dar esse apoio para que o sistema funcione, porque se ficar dando somente prejuízo, o que vai acontecer? Os empresários vão parar, que ninguém vai prestar um serviço dando prejuízo. E na hora que acontece isso, vamos dizer, não, vou fazer uma nova licitação, vou substituir esse pessoal que está aí. Mas as pessoas não vão. Por quê? Porque a competência da administração pública é que faça que as coisas tenham viabilidade para todos, para a população que tem que estar recebendo um transporte de qualidade, na quantidade certa. Se a prefeitura tem condições de bancar uma tarifa mais baixa, ela vai ter que estar subsidiando isso, ou então ela assume todo o transporte público, compre os seus ônibus, ou monte a sua empresa pública de transporte para oferecer esse serviço. Porque o que não pode estar acontecendo é esse tipo de coisa, que você tem um reflexo muito grande na vida da população, na parte da economia da cidade. A gente está um caos, está tudo parado, a gente está aí com a véspera do carnaval, os turistas já estão chegando na cidade, então a gente sabe que o carnaval ele mexe muito com a prestação de serviço, e a prestação de serviço ela gera o quê? ISS, o Imposto sobre Serviço. Então, a administração pública municipal ela tem que ficar atenta a esse tipo de equívoco que vai acabar refletindo nos cofres dela.
Então, além de dar o prejuízo para a população e para quem dá emprego, renda para a população, que é o pequeno microempresário, é o que assina a carteira, é o microempreendedor individual que faz esse esforço de estar aí se movimentando, tendo esse faturamento para honrar os seus compromissos. Então, tem que ter uma sensibilidade de todos os lados para que deixe a política de lado e sem que tenha uma formação técnica para que resolva essa situação, porque está demais, é um absurdo, não é uma primeira vez dessa administração pública municipal. E a gente tem aí a primeira vez aí de ter um carnaval com potencial, o turista está vindo aí com dinheiro, e isso supera a expectativa do gasto que teve no São João, do turista estar gastando em média em torno de 370 a 400 reais. Agora, para o carnaval, a expectativa é de gasto maior. Então, a gente tem uma população chegando através dos aeroportos e pelas rodovias, tudo para aproveitar esse período de carnaval. E aí a gente tem essa confusão aí na cidade. Então, todos esses empresários da área de bares, restaurantes, programação cultural, hospedagem, está todo mundo aí sacrificado, porque tem que estar bancando esse custo para os seus funcionários estarem comparecendo para fazer o trabalho para estar oferecendo. E aí a gente tem essa dificuldade. Os aplicativos não conseguem absorver toda essa demanda. A gente vê aí os caos nos hospitais para manter os seus quadros de funcionários funcionando. A gente vê aí na parte dos supermercados, que tem muitos funcionários trabalhando, não consegue, está tudo muito bagunçado. E aí a gente trava essa economia e aí fica nesse impasse. Então, o certo é o que o pessoal está propondo. Vamos dizer, para atender a necessidade dos rodoviários? É justa a causa dele? Então, analisa, senta, vê o que é. O empresariado do transporte público está mostrando toda a sua despesa, tudo o que acontece, porque se eles estão alegando isso, então não é por alguma bobeira, tem um fundamento. Então precisa mesmo a administração pública abrir os olhos para o que está acontecendo e tentar resolver isso o mais rápido possível. Wagner, essas questões relacionadas aí às empresas, enfim, a questão dos gastos, né, aquela tão esperada, né, tabela de custos e, enfim, do sistema de transporte, a gente ainda não vê, né? Então, assim, já fica uma outra questão para a gente desenvolver em um outro momento. Mas, assim, geralmente também a gente não observa as questões relacionadas à quantificação desses prejuízos, né, causados. Para a gente finalizar, tu já tem uma ideia, assim, de quanto pode estar chegando um prejuízo desse, enfim, já em 2 dias e indo para o 3º dia de paralisação? Eu digo de uma maneira geral, né? Você falou aí em microempreendedores, o comércio também, vários setores de serviço incluídos, enfim, para se ter uma ideia, né, de quanto se perde com uma greve, né? Você falou da sensibilidade, é preciso sensibilidade sim de todos, né? Para que não aconteça a greve, porque o prejuízo é grande. Mas qual a ideia que você tem de prejuízo que a gente vai ter? Exemplo aí, em 2, 3 dias, como a gente está chegando agora, de paralisação aqui na capital. Olha, Adalberto, ontem eu tive a oportunidade de me reunir com algumas entidades ligada às atividades, tipo a FEComércio, o Senai, o pessoal do Sebrae, e todos eles estão muito preocupados com isso. A gente ainda não tem um levantamento formalizado de quanto é que está afetando, mas a gente sabe que é um número bem elevado. Porque o que acontece? O transporte público, ele afeta todos os setores, não fica nada de fora. Então, ele atinge até dentro da sua casa e todos os níveis de atividades econômicas que a gente tem. O prejuízo está sendo
estimado nos valores altos. Eu não posso estar falando aqui, porque eu tenho que estar tendo esse suporte desses dados, dessas informações, dessas entidades, para que a gente possa estar mensurando. Então, hoje a gente já deve ter uma noção e esse pessoal vai estar disponibilizando esses dados para a gente. Mas o certo é que a gente vê que o primeiro prejudicado é o trabalhador, é a população, porque ela tem que estar tirando isso do seu bolso de imediato. E isso faz falta, principalmente agora que a gente teve aí esse fechamento de mês, já está começando, as pessoas ficam muito preocupadas com essa falta desse valor que está sendo gasto aí inesperadamente. Então, o prejuízo não é pouco. Não é pouco mesmo, e vamos contabilizando então. Bom, acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos, falar aqui de alguns dos prejuízos, né, econômicos causados pela greve dos rodoviários, né, que devem ser muitos, com certeza. E a gente agradece, viu, Wagner? Obrigado aqui pelas informações, pela disponibilidade. A gente conta com o Wagner sempre às segundas e quintas no comentário de economia aqui, né? Muito obrigado, Wagner. Bom dia. Eu que agradeço a você, um abraço a todos aí da Rádio Universidade, os amigos ouvintes, a nossa Mayra Nogueira. Então, a gente espera aí que essa situação resolva logo o mais rápido possível para que a gente tenha a normalidade da nossa cidade funcionando e aí a gente tenha essa nossa atividade econômica muito mais tranquila e pulsando para que a gente tenha aí essa possibilidade de ter uma vida melhor. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Maravilha. Muito bom dia, a gente agradece. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira. Fiquem com ela, Mayra, agora, no Sessão das 8, o melhor do pop nacional e internacional, porque a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade, tendo Paulo Peregrini no comentário esportivo e, claro, o roteiro cultural embalado pelo carnaval. Amanhã é um sextou de carnaval, agora oficial. Muito bom dia, até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM.